Olá, é nossa especialidade, filosofia e teologia dogmática ou sistemática. Nós vamos falar sobre anjos. Vocês sabem, segundo a cosmovisão da teologia e da religião cristã, que o mundo espiritual foi criado antes do material. E a Bíblia fala sobre anjo. Anjo, a grosso modo, quer dizer mensageiro. Malak ou angeloi, ou seja, angelus do latim. A Bíblia fala que anjo é uma figura angelical, etérea, espiritual, sob demônios, né? Há vários tipos de demônios. Não quero citar nomes aqui, porque eu vou ficar muito tempo falando sobre eles. Possessão demoníaca, etc. Mas a Bíblia fala que os anjos são mensageiros do Senhor, assim como os demônios são mensageiros de Satanás. Existem os querubins, serafins, arcanjos, tronos, potestades, né? Entre outros, a serviços do Senhor. Existe possessão demoníaca? Um crente pode ficar possesso? Algumas acreditam que sim. Que um crente pode viver no pecado, ficar aberto para ser tomado, habitado por espíritos malignos, né? Existem salamandras, escorpiões, sacis, gnomos, duendes, trolls, entre outros seres aí, entidades. Os efeitos da possessão demoníaca, as escrituras abordam que eles têm sentimento de iras e desejo de matar, como por exemplo Saul, que queria matar Davi, Judas, que veio trair Jesus e entregá-lo à morte, força física descomunal, contorções, gritarias, doenças, poderes paranormais, exorcismo, seitas, heresias. A Bíblia fala de adivinhação, rabdomancia, que seria adivinhação através de feixes, prodígios, sinais, de pauzinhos, hepatoscopia, que seria a visão, a adivinhação através do fígado, baço, coração, intestinos e vísceras, terafins, os ídolos familiares, astrologia, hidromancia, quiromancia, sonhos, cartomantes, adivinhações, conjurações de forças malignas, entre outras. Não devemos, sob hipótese nenhuma, nos abster ou nos afastar da realidade espiritual de seres malignos, ocultos, crianças, lugares, pessoas, objetos influenciados por seres demoníacos, malignos. Mas existe também
os seres espirituais, que a Bíblia chama de terafins, de anjos, querubins, por exemplo, o anjo Gabriel, Rafael, Iliel, entre outros, que avisaram que tem ministérios específicos. Por exemplo, o anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Os anjos se alegram com a salvação dos homens. Os anjos observam os crentes no oculto. Os anjos observaram a destruição, por exemplo, das cidades antigas de Sodoma e Gomorra, livramento de Jerusalém, julgamento entre Herodes. Não há tempo aqui cabal para eu falar sobre a realidade espiritual e dos anjos. Sobre outra oportunidade irei falar sobre os anjos e sobre os demônios, sobre o combate, sobre o que a Bíblia fala desses seres espirituais, o diabo, o acusador, o Asmodeu, Metistófeles ou Mefistófeles, Tartufo, Asmodeu, entre outros seres espirituais do bem e do mal, que a Bíblia chama de anjos, e outros seres que a Bíblia também chama de demônios. Quando tiver outra oportunidade, vou falar sobre isso.